Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde, muita paz, muita alegria e muita disposição para assistir mais uma aula de História com a professora Rayane, tá bom? Podemos começar a nossa aula? A nossa querida turma do sexto ano, aliás, nossas queridas turmas, né? Hoje nós estamos na nossa sexta aula, com muita alegria e muito prazer. Como tenho dito, né? Enquanto ainda não é possível nos reencontrarmos na nossa escola, vamos nos encontrando assim à distância, mas sempre mantendo contato e aprendendo cada vez mais, ok? Podemos começar a nossa aula? Então vamos lá. Lembrei que nessa segunda-feira eu passei uma atividade para vocês, né? Tenho certeza que vocês estão atentos a isso. Eu enviei duas imagens para vocês, que foram exatamente essas imagens, e solicitei que vocês me respondessem, né? Sabemos que trata-se de fontes históricas, e eu solicitei que vocês me dissessem se a fonte histórica escrita, material ou imaterial, escrita ou não escrita, e justificassem, né? E muitos interagiram, muitos responderam, justificaram, e eu gostei muito dessa interação com vocês, tá? Então hoje nós vamos aqui, nesse momento, comentar um pouco sobre isso. Bem, é claro que trata-se de fonte histórica, né? Por que fonte histórica? Quem saberia me dizer por que trata-se de uma fonte histórica, né? Fonte histórica, como nós sabemos, é um documento histórico, mas não necessariamente escrito. Nesse caso aqui é uma fonte histórica material, né? Algo que nós podemos tocar, né? Mas não é escrito. Aqui não trata-se de uma escrita, são pinturas rupestres, porém não escritas, né? São pinturas rupestres, mas não trata-se de documento escrito, de fonte histórica escrita, ok? E é material, porque podemos tocar, não é imaterial, ok? Por exemplo, o que seria uma fonte histórica imaterial? Uma lenda, uma história, né? Seria uma fonte histórica imaterial. Uma dança seria uma fonte histórica imaterial. Mas a fonte histórica material é aquilo que a gente pode tocar. Por exemplo, uma pintura rupestre que eu dei como exemplo para vocês na segunda-feira, ok? Então, acredito que a grande maioria respondeu corretamente para mim. Fiquei muito feliz com a interação de vocês e que nós possamos prosseguir dessa forma, sempre interagindo, fazendo as atividades, respondendo, tirando as dúvidas, ok? Então, eu coloquei aqui uma breve revisão, né? Fontes históricas. As fontes ou documentos históricos constituem tudo o que o ser humano produziu desde os seus primórdios. Então, fonte histórica ou documento histórico é tudo aquilo que o homem produziu desde o princípio, desde os seus primórdios. Tudo que o homem produziu, mesmo quando não existia escrita ainda, mas tudo que ele produziu, por exemplo, essa pintura rupestre, é uma fonte histórica. E as fontes históricas, elas podem ser materiais, né, como achados arqueológicos, construções, monumentos escritos, e também imateriais, por exemplo, lendas, ritos, tradições e folclore, que são passados de geração a geração, ok? Isso aqui foi só para a gente recapitular um pouco, porque esse assunto a gente já viu, nós já sabemos, né? Estamos só dando uma pequena revisada, fazendo uma breve revisão. Fontes materiais, fontes imateriais, né? A fonte material ela pode ser escrita, a fonte material pode ser, um exemplo, lendas, ritos, folclore, tradições, fazem parte de fontes históricas. E é tudo aquilo que o homem produz ou produziu lá no princípio. Ok, meus amores, vamos continuando.
Muito bem. Na aula passada, meus queridos, eu lembro que nós falamos de um assunto muito importante, muito interessante. Nós falamos de minoria social, né? Nós falamos de minoria social. E nós aprendemos que a minoria social diz respeito a uma parcela da população que se encontra, de alguma maneira, marginalizada, ou seja, excluída, né, da sociedade, do processo de socialização. E na aula passada nós comentamos um pouco sobre a minoria. Existem várias minorias no Brasil, né? Minoria de negros, a minoria indígenas. E na nossa aula passada nós comentamos um pouco sobre os indígenas. Eu passei um texto para vocês lerem em casa com calma, após a aula, né, com calma, e responderem, me entregarem a atividade até a terça pela manhã. E assim vocês fizeram, né? Agradeço muito a interação de vocês, isso é muito importante. E hoje nós vamos corrigir rapidamente, ok? Então, assinale com X as alternativas corretas. Isso baseado no texto que eu solicitei que vocês lessem, né? Sobre as minorias indígenas. Letra A. O conceito de minoria social diz respeito a uma parcela da população que se encontra, de algum modo, marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. Tenho certeza que os meus alunos marcaram um X nessa alternativa, porque ela está completamente correta. Meus amores, a letra B está dizendo algo parecido, mas não é igual. Observe bem. O conceito de minoria social, que é o que nós estamos falando, diz respeito a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada, ou seja, incluída no processo de socialização. Essa alternativa ela está errada, justamente por causa dessa palavra incluída, né? A minoria social é justamente a parcela da população que está excluída por algum motivo. Por exemplo, os indígenas, os negros, as pessoas com baixa renda. De alguma maneira, essas pessoas estão excluídas do processo de socialização e não incluídas. Incluída é aquilo que a gente inclui, que a gente coloca dentro da socialização, certo? Então, a letra B, você não pode ter marcado a letra B. Se você marcou, você vai corrigir apagando, ok? Letra C de casa. Aqui no Brasil, podemos destacar principalmente as minorias étnicas negras e indígenas. Perfeito. A letra C está correta. Letra D. Aqui no Brasil, não há minorias. Está errado? É claro que há, né? Nós estamos aprendendo isso. Letra E. Hoje, os índios são minoria absoluta em números e também uma minoria social. Isso é verdadeiro. Nós sabemos que quando os portugueses, os europeus, chegaram aqui no Brasil, né, e fizeram do Brasil uma colônia de Portugal, existia um grande número de indígenas aqui no Brasil. Muitos indígenas, né? Infelizmente, muitos foram dizimados e hoje nós temos um número muito pequeno. E eles ainda sofrem, né, preconceito, discriminação, ainda lutam, né, na demarcação de suas terras. Então, a letra E, meus amores, está correta. Com certeza você marcou um X. Hoje, os índios são minoria absoluta em números e também uma minoria social. Ok? Podemos continuar? Vamos lá. Continuando na correção da atividade da aula anterior. Letra F. Os índios não têm mais condições materiais de manter o seu modo de vida tradicional, baseado na vida tribal e na subsistência por meio da caça e da pesca. Isso é verdadeiro, né? De alguma forma, eles não têm mais essas condições necessárias, né? De alguma forma, trouxe esse prejuízo para a cultura deles, para a forma de viver deles. Tem trazido esse prejuízo, desde que os europeus chegaram aqui no Brasil. Mesmo hoje, muitos anos após o fim da colonização do Brasil, os índios ainda têm essa influência negativa, né, na cultura deles, no modo de viver deles. Letra G.
A sociedade cresceu e empurrou sobre os índios que ainda resistem nas aldeias o modo de vida que chamam civilizado. Está correto. A sociedade cresceu, sim, e empurrou sobre os índios que ainda resistem nas aldeias o modo de vida que chamam civilizado. O que eu tenho dito para vocês? Que a cultura indígena, ela não é melhor nem mais importante que a nossa, e nem a nossa cultura ou a cultura dos europeus ou de outros povos é melhor ou mais importante que a cultura deles, certo? Cada um tem a sua importância nas suas diferenças, na sua maneira de viver, na sua cultura. Então, nessa questão aqui, nessa alternativa, está dizendo o seguinte, que a sociedade cresceu e empurrou sobre os índios, que ainda resistem nas aldeias, um modo de vida que chamam civilizado. Então, seria o modo de vida que se julga correto, está sendo empurrado sobre eles, ou seja, de alguma forma cobra-se deles esse modo de vida que não faz parte da cultura deles, certo? Então, a letra G está correta, tenho certeza que você marcou um X. Muitos indígenas e descendentes, mestiços ou não, foram assimilados na cultura branca. Porém, essa minoria étnica continua distante dos espaços de poder. Isso é verdade. Essa minoria, né, esses indígenas, eles continuam distantes, né, dos espaços de poder. Ou seja, por exemplo, na Câmara dos Deputados, do Senado, será que existem muitos indígenas? Você já ouviu falar sobre isso? Existem muitos indígenas nos espaços públicos do Brasil, por exemplo? Então, o que a letra H está dizendo? Vamos reler novamente. Muitos indígenas e descendentes, mestiços ou não, foram assimilados na cultura branca. Porém, essa minoria étnica continua distante dos espaços de poder. Com certeza, isso é verdadeiro. Basta você refletir ou fazer uma pequena pesquisa sobre isso, ok? Podemos continuar. Letra I. Muitos indígenas e descendentes mestiços ou não foram assimilados na cultura branca. Essa minoria étnica passou a assumir espaços de poder. Observe que essa alternativa ela está errada, justamente porque aqui está dizendo o seguinte, essa minoria, né, os indígenas, passou a assumir espaços de poder. E eles não passaram a assumir espaços de poder. Observe que a alternativa anterior diz o seguinte, essa minoria continua distante dos espaços de poder. Essa é a alternativa correta. E aí está errada, porque os indígenas não passaram a assumir espaços de poder no Brasil de maneira alguma. J. Os índios têm condições materiais de manter o seu modo de vida tradicional. Eles têm condições? Será que eles têm condições? Será que ainda hoje eles não têm que lutar pela demarcação de suas terras, para manter a sua cultura, para manter o seu modo de viver, o seu modo de ver a vida, a maneira deles? Será que ainda hoje eles não têm que lutar por isso? Com certeza, ainda hoje eles têm que lutar por isso. Então, a letra J, com certeza, os meus amores, não marcaram um X nessa alternativa, porque ela está errada, ok? Bem, encerramos a correção da atividade da aula passada. E eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre outras minorias. Os negros, né? Comentei com vocês que no Brasil existem minorias. Os indígenas, negros, pessoas de baixa renda, né? As pessoas consideradas pobres. Então, o conceito de minoria social diz respeito a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada, ou seja, incluída ou excluída do processo de socialização. Excluída, colocada de fora, né? Excluída. Os negros, originários do continente africano, foram levados para todo o mundo entre os séculos XVI e XIX, né? Lembrando que o século XVI ele começou em 1501 e terminou em 1600. E o século XIX começou em 1801 e terminou em 1900, tá?
Então, esses negros, eles foram escravizados durante esse período, né? Eles saíram lá do continente africano e foram levados para todo mundo para serem escravizados. E isso deixou sequelas na formação das sociedades em todos os continentes fora da África. Então, aonde esses negros chegavam para serem escravizados, eles eram tratados com discriminação, né, com preconceito. E isso foi se perdurando com o passar dos tempos, né, com o passar dos anos. Então, inclusive, aqui no Brasil não foi diferente. Esses escravos africanos, né, que vieram para ser escravizados aqui no Brasil, na época em que o Brasil ainda era uma colônia de exploração de Portugal, né, e esses africanos eram trazidos para cá para serem escravizados, principalmente nas lavouras, né, de cana-de-açúcar, depois de café. Então, eles eram tratados de maneira desumana, né, como se não fossem seres humanos. Eles eram tratados como objetos, sem nenhum valor, sem nenhuma importância, né, como seres humanos. Então, isso deixou sequela na formação da nossa sociedade? O que é que vocês acham? Com toda certeza que deixou sequela, né? E uma dessas consequências é justamente isso, que hoje eles são considerados minorias, né? Eles são discriminados, existe o preconceito racial, né? E coloquei aqui essa imagem deste homem. Malcolm foi um dos líderes do movimento negro nos Estados Unidos, né? Eu posso até sugerir que vocês façam uma pesquisa acerca da vida dele. Líder do movimento negro, um dos líderes do movimento negro nos Estados Unidos. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, estou sempre à disposição. Assim que vocês receberem essa videoaula, vocês também receberão, né, a atividade, né? Sempre é assim, toda quinta-feira vocês assistem as aulas, a aula da TV e a nossa videoaula, e logo em seguida recebem a atividade na quinta-feira e tem até a terça-feira pela manhã para estarem me entregando, ok? E qualquer dúvida estou à disposição. Lembrando que agora nós também temos aulas na segunda-feira, né? A partir das 8 horas nós temos aula também, dia de segunda-feira. Então vamos estar mantendo o nosso contato, interagindo e aprendendo cada vez mais, ok? Conto com a participação de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e fiquem com Deus. Até a próxima aula.